Nos baseando agora na estratégia, nos sinais técnicos para a gente ter uma estratégia, primeiro nós temos que enxergar a tendência do ativo. Se o preço do ativo está em tendência de baixa ou tendência de alta, isso daqui é extremamente relevante para a gente. Por quê? Se o preço do ativo está em uma tendência de alta, se ele está subindo, ele vai fazer os nossos movimentos ascendentes, ou seja, preço mais alto, o topo mais alto que o topo anterior, que é esse topo aqui mais alto que o topo anterior, topo mais alto que o topo anterior. Então, isso daqui já faz parte de uma estratégia para você ter um sinal técnico, ou seja, esse sinal técnico vai te ajudar a ganhar muito mais dinheiro. Se eu tenho topos e fundos ascendente para uma tendência de alta, eu já consigo identificar que existe um padrão, e esse padrão tende a se repetir. Agora volta aqui para mim. Todo padrão no mercado financeiro que ele se repete, ele é um padrão operável. Se é um padrão operável, você pode sim utilizar ele para entrar e sair de uma operação. Qualquer padrão no mercado financeiro, e tem muitos padrões nesse mercado financeiro, você pode verificar a taxa de repetição dele, né? O que todo trader, todo investidor entra numa operação, o que faz o gatilho de entrar numa operação, são padrões que se repetem. Se padrões se repetem, ele tende a se repetir por muitas vezes ao longo do tempo. Por isso que a teoria de Dow é válida até hoje, porque basicamente ele dizia, através da observação dele, que o preço do ativo ele vai se mover em ondas. E hoje em dia é isso que acontece. O preço do ativo aqui está se movimentando em ondas de impulsão, retração e impulsão. Olha que ponto de compra lindo para efetuar nessa operação. Por que eu disse que isso aqui é um ponto de compra? Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de compra ou venda aqui. Estou mostrando para você como que se opera um padrão repetitivo, para você ter um gatilho de compra, de entrada e saída, tá? Um sinal de compra e entrada e saída na operação. Isso daqui é um padrão, um gatilho de compra. Por quê? Olha todos esses padrões aqui que se repetiram. Olha quantos gatilhos que você teve para efetuar a compra do ativo. Então é um padrão repetitivo. É isso que você tem que procurar no trade. Não é tentar buscar topo e fundo através de um único candle, né? Isso daqui tende a fazer você perder dinheiro no mercado financeiro quando você tenta buscar algo muito escondido. Por exemplo, aqui, como você pode ver aqui em cima, estamos operando o gráfico diário desse ativo. Quer ver um exemplo das pessoas procurarem alguma coisa escondida? É quando o trader ou a pessoa que está aprendendo a operar agora no mercado financeiro, e não tem nada de errado com isso, você tem que ser curioso sim, então você tem que buscar padrões. Só que uma coisa que acontece é quando a pessoa está operando swing trade, é quando a pessoa vem aqui, sai do gráfico diário, quer procurar um padrãozinho escondido, aí vai lá no gráfico de 15 minutos para estar operando. Quantos padrões existem no gráfico de 15 minutos? Vários padrões aqui. Ou seja, eu tenho um momento para efetuar a entrada, outro momento para efetuar a entrada, outro momento para efetuar a entrada, outro momento para efetuar a entrada. Porém, quando você tem muitas oscilações no mercado, quando você tem um mercado muito mais volátil, você tende a ter um número também maior de stop, né? Então, se você tem um número maior de stop, você vai ter que fazer muito mais operações para que aquilo no final do mês, no final do semestre, no final do ano, te dê uma certa rentabilidade. Ao contrário de operações que utilizamos o gráfico de acordo com a modalidade. Por exemplo, gráfico para operar no swing trade, gráfico diário, gráfico semanal, mesmo os tempos de gráficos de 60 minutos e os gráficos de 4 horas são muito bons para operar, mas eles também têm uma certa volatilidade, ou seja, o gráfico se movimenta muito tanto para alta quanto para baixa, e isso tende a deixar você muito mais confuso. Então, quando você vem aqui no gráfico de 15 minutos e vê todos esses movimentos aqui, sobe, desce, pega stop, entrada com rompimento falso, acaba deixando você nervoso. E quando você diminui muito o tempo gráfico, além de tudo isso, você tem que passar muito mais tempo analisando o ativo. É bem diferente quando você vem aqui no tempo gráfico diário, no tempo gráfico de 60 minutos, tempo gráfico aí semanal. Por exemplo, voltando para o tempo gráfico diário do ativo, é possível ver que o preço do ativo está fazendo um movimento ascendente, correto? Quando ele não está fazendo um movimento ascendente, ou aqui embaixo, um movimento descendente, ou seja, topo mais baixo que o topo anterior, ele está fazendo esse movimento aqui, ó, zona de confusão. Quando o preço do ativo faz essa zona de confusão aqui, você não faz nada. Então, isso daqui não tem gatilho nem de compra e nem de venda. Ou seja, isso daqui
não é operável. E isso daqui é um padrão que se repete a todo momento.